Relacionamentos só são bons se fundamentados em valores virtuosos. Mude dentro e assim será fora. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica, acima de tudo mulher, esposa, mãe. Eu sou gente, gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra B do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. B de bons relacionamentos. Nós estamos no ciclo de treinar o próximo passo possível, de relembrar, de tirar o olho do topo da montanha, do resultado final, do final da corrida e nos concentrarmos no que a gente consegue fazer agora, da melhor forma possível, o próximo passo possível. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais dessa área de bons relacionamentos. Bons relacionamentos leva a vida leve. E essa vida leve é você no centro da sua vida, o seu cônjuge, a sua companhia de vida em segundo, os seus filhos dependentes em terceiro, e você cria para se tornar um pai, uma mãe desnecessário. E então esses filhos vão para a quarta camada, que são os familiares, e também as relações profissionais, os amigos e, enfim, o mundo. Falamos também sobre o conceito de fazer dar certo. Chega de terceirizar resultados, é sobre treinar a autorresponsabilidade. A próxima pedra, fundamental, é sobre o locus de controle interno versus o locus de controle externo. Quando você percebe o centro do controle da sua vida fora, esse locus externo é uma sensação de opressão, de prisão, de desconforto absurdo. E o locus de controle interno, o LCI, essa sensação, esse poder interno expande, você sente o seu coração expandindo, sente vitalidade. Traga o controle para dentro. O controle não está fora, ele está dentro. Falamos também sobre limite e ordem saudáveis, e isso são as chaves dos bons relacionamentos. O objetivo de estabelecer esses limites não é sair convencendo todo mundo, muito pelo contrário, é você sabendo o seu lugar, a sua posição e permanecer nesse lugar. E não existe adulto solteiro. Ponto. Com o que ou com quem você se casou e ficou casado essa semana? Quem estava na sua segunda área? Aliás, você estava no centro? Estava em ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto? Como foi essa semana? Vá fazendo as mudanças de dentro para fora, instante a instante, mantendo a consciência. A próxima pedra fundamental é sobre os 3 problemas, os únicos 3 problemas que existem no mundo. 1, os meus problemas. 2, os problemas dos outros. E o 3, os problemas de Deus. Se concentre nos seus problemas. Falamos sobre a autoconstrução da maturidade. É sobre viver os lutos que precisam ser vividos. Ter consciência, fazer os realinhamentos contínuos e atravessar esses desconfortos. E isso se faz com teste, muito teste, porque é cíclico, em camadas, primeiro dentro, depois fora e do centro para as bordas. A base da sociedade são os relacionamentos, ponto. A base dos relacionamentos é a comunicação. A teoria 73855, como tem estado 7, o conteúdo, 7% é o conteúdo do que você fala, 38% é o tom da sua voz e 55% é a postura e a movimentação corporal, as expressões faciais. Como foi essa semana? E a raiz da solução de qualquer conflito não é pessoal. As pessoas estão só existindo. Elas têm a história delas. Elas conseguem ver o mundo só através dos óculos da visão que elas têm. Não é pessoal. Elas não estão te atacando. Leva para isso. Atente a isso. Não é pessoal.
Evite essa primeira tentação de controlar os outros fora. Locus de controle interno, só por hoje, só por agora. E no áudio anterior dessa área nós juntamos mais um tijolinho sobre criar e viver relacionamentos sem decepção. Isso é muito possível. Como? A decepção com o outro vem porque nós fazemos determinadas ações esperando algo em troca. É sobre o vício na barganha. Tenha atenção isso. Eu faço o que é certo, portanto a outra parte precisa fazer o equivalente no mínimo conforme o que eu acho óbvio. Atenção a esse vício. Treine ver e aceitar quem o outro é, com o que ele tem para dar. Bora aprofundar? Mais um pouquinho? Relacionamentos só são bons se fundamentados em valores virtuosos. Mude dentro e assim será fora. Antes da gente ir um pouquinho mais fundo, bora fazer uns alinhamentos iniciais. Fênix, aqui eu tô achando uma forma de falar algo pessoal, mas que eu tenho que alinhar com o todo. Toda a forma que eu falo de Deus, do poder superior, quando eu falo de forma mais profunda, eu vou ter uma cosmovisão cristã. E, obviamente, o conteúdo que eu estou programando, que eu estou fazendo, que eu estou criando, ele tem essa cosmovisão arraigada porque ele parte do meu coração. E essa é a história que eu tenho. Eu fui nascida e criada num lar cristão. A família dos meus pais, dos dois lados, tem muitos, a maioria cristão. Então, desde sempre, eu vim desse lar. Só que quando eu cresci e virei adulta, eu comecei a estudar outras religiões. Estudo também e continuo estudando e eu vejo a interligação, não é competição. Existem essências perfeitamente comuns em todas elas. Eu continuo estudando, então todo o conteúdo, a grande maioria, eu vou trazer mais essa cosmovisão cristã, porque é a minha maior vivência, é a minha vivência de infância. Mas hoje, tanto que eu já falei tanto de Buda, já falei algumas coisas de taoísmo, eu vejo bastante da filosofia oriental, tem a filosofia grega, então eu junto tudo isso e eu uso uma linguagem, na medida do possível, mais ecumênica, mas vai ter esse viés dessa cosmovisão cristã, mas por favor, se conecte ao poder superior. Como eu já falei quando eu estava falando dos 12 passos, se concentra, peneira isso que eu estou falando. Se isso te incomoda de alguma forma, peneira, adia o julgamento, foque na essência, foque no que está sendo dito, foque na verdade, foque no que tem há milhares de anos. Eu te peço, só para a gente alinhar, adia o julgamento, ok? Passando esse alinhamento inicial, é sobre o poder superior que nós estamos falando. A essência é uma espiritualidade ecumênica. Então, bora? Bons relacionamentos segundo a vontade de Deus. Fênix, nós estamos nessa semana de olhar o radar. Agora nós estamos só olhando. E hoje especificamente, ontem nós olhamos como um todo, foi o convite de olhar como um todo. E hoje vamos olhar em bons relacionamentos. Os planos, as metas que você fez para longo, médio e curto prazo. É a vontade de Deus? O que está aí é a vontade de Deus? É sobre o segundo passo dos 12 passos, é a rendição ao poder superior. É sobre essa semana, só peça, fecha a porta do teu quarto e peça essa guiança, essa inspiração desse poder superior. Eu trouxe um versículo da Bíblia, trouxe o Pai Nosso ontem, uma parte do Pai Nosso, e hoje, em Gênesis, a forma que eu vejo a Bíblia. Ah, Suzane, foi daquele jeitinho lá, Adão e Eva? Fênix, mais uma vez, isso não importa, isso não é importante. Veja a essência, veja a história, veja as
verdades profundas, fora esse peso religioso que é muito colocado no pecado, não é sobre isso. Eu acredito que Deus é amor, ponto. Eu tenho várias questões em relação à parte religiosa. Justamente por isso eu me permiti, depois de adulta, procurar e ver o que mais tem além disso. Então, se concentra nesse poder superior. Em Gênesis 2:18, o primeiro livro da Bíblia, então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Essa é uma das versões e eu ajusto um pouquinho mais. Não é bom que o ser humano esteja só. Deus prepara pessoas que auxiliem e correspondam nesse processo de forma virtuosa, mas também traz pessoas para que você enxergue coisas que talvez você não queira estar enxergando. Com perdão do gerúndio, com perdão do português. É sobre espelho e projeção, tudo é perfeito como é. Os relacionamentos, eles te mostram o que você precisa ver, não o que você quer ver. E quando a gente vê isso com mais humildade, com mais responsabilidade, fica tão mais leve. Portanto, coloque o seu radar, a sua área de bons relacionamentos. Qual é a vontade do poder superior? Agora, aprofundando um pouquinho mais, além do radar, na sua semana, como foi? Deu ruim? Em relacionamento? Deu uma rusgazinha em algum lugar? Então, fora é um espelho do dentro. Como eu falei há pouco, os relacionamentos são sempre espelho. Tem que ficar atento. Como foi a sua metralhadora de projeção? Como eu tenho olhado pela essa bendita metralhadora de projeção e eu, Suzane, tenho feito o silêncio. O que eu vivo falando aqui algumas vezes é o silêncio. Eu observo que eu tenho essa metralhadora e eu fico em silêncio, apesar de estar vendo a metralhadora. Eu aceito que essa metralhadora existe e eu consigo escolher ajustar como eu falo a comunicação 73855, lembra? Eu fico em silêncio. Esse é o caminho que eu encontro e ele funciona para mim. Qual caminho funciona para você quando você percebe essa metralhadora de projeções? E sim, é comum sentir desconforto, dúvida, medo, culpa, insegurança, resistências. Sim, porque o comum é o vício do controlar. O todo mundo finge que controla todo mundo e continua tentando controlar todo mundo. É abrir mão disso. Esse vício é comum porque é uma ferramenta de sobrevivência sua e das outras pessoas. E essa ferramenta se repete para evitar sentir a dor novamente. Mas uma vez que você torna essa ferramenta consciente, aí você tem o poder da escolha de fazer diferente. Você não vai dar conta sozinha, sozinho. Primeiro, invista no relacionamento constante com esse poder superior. É sobre reconstruir relacionamentos. E reconstruir relacionamentos com vínculos saudáveis e livre de relações viciosas. Isso é cíclico, em camadas, de dentro para fora, do centro para as bordas, sem pressa nos resultados, sem pausa nas ações mínimas, com foco no próximo passo possível. Transforme os seus relacionamentos com a sua transformação, cuidando e sustentando a sua postura fênix. Colocar funções em ordem tardiamente, sim, é mais dolorido, é mais desafiador. Mas relembre, abra mão. Leveza é melhor que ter razão. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book, preencha e leia o que é que a sua roda mais leve tem te dito. Sempre. E mantenha, olhe hoje o mapa da transformação. E o óbito angular dessa área, como foi essa semana? Bora pro radar da vida mais leve do que já foi? E é tudo junto. Você olha o que foi, olha o que vai ser essa semana e também se planeja para o próximo trimestre, ok?
Como é que foi a tração da roda traseira, as ações em bons relacionamentos essa semana? Como foi? E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você fará para bons relacionamentos, a direção da sua roda dianteira da próxima semana? Fênix, se mantenha no eixo da sua vida, sustente o seu lugar compassivamente, mantenha a paciência com você e com os outros. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter relacionamentos virtuosos, verdadeiramente virtuosos, e está disposta a construir isso? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!